Rapaziada, vamos ver aqui esse debate entre o palmeirense Facincani e o palmeirense Fernando, falando sobre a freguesia que o Palmeiras tem sobre o Flamengo. Eles acabam aqui divergindo de algumas opiniões. Vamos ver aqui essa análise que está bastante interessante. Muita gente falou que a Leila Pereira não deveria ter provocado o Flamengo, porque não necessariamente o Flamengo tá provocando o Palmeiras, né? Realmente eu não sei se tá. Eu não vi, acho que o BAP provocar o Palmeiras, mas eu vi o BAP dar declarações provocando a Leila. Isso aconteceu ano passado. E aí é uma coisa entre os dois. O Facincani ele vai fazer uma abordagem aqui em cima de que o Flamengo, a gente precisa ganhar do Flamengo dentro de campo para poder fazer provocações. E eu concordo. E tem que ser nessa temporada, porque não é possível. Não é possível que duas equipes que têm o mesmo poderio financeiro, o Flamengo mais do que a gente, óbvio, mas tem as mesmas condições, que o Palmeiras não vá conseguir, né, quebrar esse tabu, até porque outras equipes ganham do Flamengo, né? O próprio Red Bull ganhou, o Corinthians, São Paulo, alguma coisa tem, né? Pro Palmeiras, quando chega o jogo contra o Flamengo, não conseguir vencer. Eu tô através aqui do perfil da Carol Flamengo aqui, e ela postou o vídeo do Facincani. Eu vou deixar dessa forma aqui, porque fica melhor, tá? Até para eventualmente a gente passar nos comentários aqui. O vídeo é de 8 de abril, hoje é dia 8, tá? E pegou 103 mil visualizações aqui no X. Então vamos trocar uma ideia sobre tudo que o Facincani falou. São 2 minutos e 14 de vídeo, eu vou fazer algumas interrupções para colocar os meus pontos. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Espero só que a opinião não seja condicionada por essa rodada de Libertadores, né? Onde o Fluminense empatou, o Cruzeiro conseguiu vencer e hoje tem os jogos aí de Palmeiras e Flamengo. Bora lá. Deixa eu só colocar o áudio aqui, pessoal, rapidinho, que tava sem o áudio. Agora sim, bora lá. É um histórico patético pro Palmeiras. Patético. Falo isso com dor no coração, mas é. Tirando 2021 a final da Libertadores, o Palmeiras só levou pau do Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2018, não ganha desde 2018, e não tem essa de grama sintética não, apanhou no sintético, na grama natural, no... Quando a disputa é entre os dois é verdade. Agora, quando o Palmeiras brigou por campeonatos brasileiros e o Flamengo também, o Palmeiras se deu melhor, tá? O Palmeiras se deu melhor. Quando o Palmeiras brigou título direto com o Flamengo, tá 1-1 para cada lado. O que o Flamengo conseguiu, e eu bato palma, parabéns, não sou eu que vou tirar o mérito, é ganhar a quarta Libertadores. Porém, foi uma em cima do Palmeiras e o Palmeiras ganhou uma em cima do Flamengo. Então, o que que acontece? O que que pesa mesmo é o tabu. Porque quando a gente briga por Campeonato Brasileiro, ano passado deu ruim, mas boa parte das vezes deu bom. Onde o Flamengo nem figurava para ganhar o Brasileiro. E foi assim há alguns anos. O Flamengo supera o Palmeiras em 19 e supera o Palmeiras em 25. Nas outras conquistas do Palmeiras, o Palmeiras superou o Flamengo. Era o Flamengo que brigava, pô. Então, de fato, a questão do que o Facincani tá abordando aqui, o que incomoda e que precisa ser cobrado é o tabu. Porque eu já vi o Palmeiras jogar bem, jogar mal, e o resultado é sempre a mesma coisa. Ou empata o jogo, ou a maior parte das vezes perde o jogo. Só que eu quero. O ponto central aqui é a Leila Pereira. O ponto central é a provocação da Leila Pereira. Bora lá. Então, esse primeiro ponto é importante deixar isso claro, porque o Campeonato Brasileiro é pontos corridos, cara. Se incomoda, incomoda. A mim, particularmente, muito. Toda hora você tem o jogo contra o Flamengo, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Isso incomoda. Isso incomoda. Vamos seguir. Maracanã, no Allianz, enfim, um monte de lugar. Perdeu a final da Libertadores do ano passado, ou seja, o Palmeiras tomou de volta o trunfo que ele tinha para zoar o Flamengo. O Flamengo devolveu. E devolveu numa condição muito dolorosa, que foi ultrapassar o Palmeiras em número de títulos, ou seja, 4-3. E acima de tudo, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro em que ele tinha largado. Palmeiras tinha o campeonato na bandeja. Aí eu discordo. O Palmeiras ele estava na mesma condição que ele está agora. Ele podia antes do Mundial de Clubes abrir 7 pontos. Aí ele perde para Flamengo e perde para Cruzeiro. Só que o Flamengo colocou como principal objetivo da temporada. Então, mérito dos caras falar assim, sabe? Esse é o meu objetivo, vou lá e vou ganhar. E foi lá e ganhou. Foi lá e ganhou. Então, eu não senti em momento nenhum que esse campeonato tava de bandeja pro Palmeiras. Porque se você olhar toda a construção do Flamengo no campeonato,
de brasileiro eu tô falando, ela foi uma construção para vencer esse campeonato do ano passado. Assim como o Botafogo fez 2 construções para vencer, e uma a gente atrapalhou, e outra não. Outra a gente não conseguiu porque era muito bom o time. Vamos seguir. E na temporada passada, né, galera, também ficou, para mim ficou mais claro que o Flamengo estava priorizando muito mais ainda o Campeonato Brasileiro, né? Achava que era um campeonato mais acessível do que a Libertadores. Em algumas ocasiões o Flamengo até colocou o time reserva na Libertadores, optando por força máxima ali no Campeonato Brasileiro. Aqui que é legal o vídeo pra gente trocar uma ideia e abordar. Eu vou tentar deixar ele bem enxuto pra vocês também colocar a opinião de vocês. Bora lá. Ele tropeçou no pé da cadeira, derrubou a bandeja e perdeu o campeonato pro Flamengo. Então, A gente perdeu o campeonato pro Mirassol. A gente perdeu o campeonato contra o Vitória. A gente não perdeu pelo Flamengo. Se a gente não tivesse... E passa pelo Abel Ferreira, passa por quem foi questionado. Se a gente não tivesse perdido aqueles jogos, poderia ter perdido as 2 pro Flamengo. Poderia. E a questão também, né, galera, é que o Flamengo, o Palmeiras sempre acaba se atrapalhando, né, com times que são inferiores, né? E o Flamengo não, o Flamengo quando tem a oportunidade de pegar um Vitória da vida, um Mirassol, o Flamengo vai lá e ganha, nem que seja dentro ou fora de casa. Poderia ter perdido as 2 pro Flamengo. Atuação ridícula contra o Grêmio. Enfim, todo mundo sabe como foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. E depois, que já não valia nada, aí sim, ganhando jogos que não valiam nada. Lá no finalzinho, né? Contra Ceará, jogos ridículos, né? Bora. a partir do momento que você não tem nenhum resultado esportivo para você justificar uma provocação, eu preferiria que vociferar contra o Flamengo ou contra qualquer outra questão, ela não tivesse um alvo definido. É o que a Vic falou. Eu vou bater na Aí eu gosto, vou arbitragem, explicar o eu porquê. vou bater na entidade, eu não sei quem, A, B, C e D, e você fica na miúda. Ou, nesse caso agora, nem fale nada. O Palmeiras está quieto, líder do campeonato, está jogando bem. Quanto menos provocações, menos borbulhas, menos instabilidade o Palmeiras teria. E no ano passado, aquelas confusões de bastidores mexeram com o psicológico do Palmeiras também. Então é por isso que eu falo, presidente. Só reforça que o time não tinha culhão. Também, né? Aí, agora é o ponto, ó. É legal, acho bacana que a senhora venha, fale, mas é como fala. Por isso que eu falo que a senhora tem que trocar de quem está do seu lado te assessorando. Porque eu nunca vi uma pessoa para te assessorar tão mal como essa. De fato, ele tem razão. De fato, ele tem razão. A questão é, a gente não cobra do Abel Ferreira? A Leila tá jogando mais pressão. Então veja, quem quer que o Abel prove o porquê que ele tá ali, queira ou não queira, a Leila Pereira, quando fala que o Palmeiras tem que ganhar com sub-20 do Vitória, ela tá cobrando o Abel. Quando a Leila Pereira vem e provoca o Flamengo, ela está jogando um peso pro trabalho do Abel. E nesse aspecto, eu acho que se ela não tem esse entendimento, eu não pensei 2 vezes em compartilhar o vídeo dela. E foi justamente porque, pera, então quer dizer que a gente perde ano passado, e esse ano você zoa a equipe que ganhou, falando que não é o Real Madrid das Américas e tal, e ficou muito fácil pro Flamengo responder, ó, eu não sou o Real Madrid, mas eu sou o que mais tem título de Libertadores nesse país. E poderiam ter feito um post, assim como fizeram na provocação com o Corinthians e deu Corinthians, né? Os dois fizeram collabs, né? Pra zoar o Palmeiras. Então veja, a Leila não tem tato nenhum. Isso pra mim não é novidade nem pra mim e nem pra vocês. Que a Leila Pereira, ela usa dessas provocações para estar na mídia de forma positiva. E eu não pensei 2 vezes, deixei lá, coloquei o vídeo dela assim. Eu não acho nem que a Leila pensa em estar na mídia de forma positiva. Eu acho que a Leila, ela acha que pode falar qualquer coisa e às vezes acaba falando coisas sem pensar, o que acaba prejudicando bastante, né, a sua própria instituição. Coloquei o vídeo dela. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas e aí, você concordava? Não, eu não concordava, mas coloquei. Coloquei por quê? Porque nesse campeonato, no final desse ano, a gente pode buscar sim o Flamengo e deveria buscar, ou o Flamengo pode abrir 5. E quem tem que calcular esse risco são as pessoas do clube. Nós somos torcedores, cara. A gente não pode puxar isso aqui pra gente. Eu acho um barato.
mas eu quero ver quando jogar contra o Flamengo, o Palmeiras ter postura, assim quando assim como teve em 2015, 16, ali parte de 17, depois só foi Flamengo que ganhou mesmo, e o Palmeiras ficou nas conquistas aí que eu expliquei. Agora, quando a presidente do clube faz isso, você espera que o time acompanhe. Você espera que o time acompanhe. Então, isso queira ou não queira, gera expectativa. Palmeiras e Flamengo vão fazer a última rodada do turno antes da pausa da Copa. É esse jogo que vai se despedir pra gente esperar a Copa do Mundo inteira pra voltar pro segundo turno, que deveria ser repleto de ajustes pro Palmeiras buscar as conquistas, assim como o Flamengo buscou e o Botafogo buscou. Então, no que eu discordo do Facincani? Eu discordo porque ele cobra que a Leila não tem assessoria. E nós não podemos ser assessores dela de graça. Ficar direcionando ela. Direcionando. Não. Eles têm que ter a convicção. Se eles estão puxando esse couro, se ela puxou, é porque ela tá convicta que a gente vai amassar o Flamengo. Agora, a gente quer ver isso em campo, entendeu? Só que, queira ou não queira, ela acaba dando argumentos pro lado rival, sim, mas dá também argumentos aos críticos para esperar mais do Palmeiras, uma vez que fez uma final de Libertadores contra o Flamengo vexatória, vergonhosa. Então eu acho que muitas vezes a mídia, o Facincani, nem vou me incluir nisso, mas o Facincani e outros da mídia tradicional e alternativa ficam servindo de assessores free. Não é freela, não é free, gratuito. Deixa ela se perder. Todo mundo sabe pra onde vai a Leila depois, né? Ou ela vai forçar esse terceiro mandato se ela tiver uma Libertadores nas costas, e eu torço que ela tenha, mas não torço que ela fique, ou ela vai pro Vasco. E só vai ficar escancarado que, inclusive, essas pessoas que estão comandando os clubes, elas só estão ali por grana. Por envolvimento de paixão, não é. É por grana, por relacionamento, é igual o João da CIMED. E vale lembrar, né, galera, que até nessa questão aí de grana, né, o Palmeiras acabou gastando bastante na temporada passada. O Palmeiras acabou gastando o dobro que o Flamengo gastou em contratações. E mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu bater de frente. Dava pra ver que em todos os jogos em que o Palmeiras enfrentou o Flamengo, o Palmeiras não conseguia jogar. O Palmeiras tentava ali uma bola ou outra para tentar ganhar o Flamengo, mas ficava nítido, né? Que o Flamengo era bem superior ao time do Palmeiras. É grana, velho. Não é paixão do torcedor. E é bom que amanhã ela esteja em outro lugar, que o jogador que hoje joga aqui esteja ali, o que tá ali joga aqui, para as pessoas começarem a perceber que é grana que manda, velho. É dinheiro, velho. Então o Flamengo, pra mim, se ele bate 5 vezes campeão de Libertadores ou 6 e os outros ficam com 3, pra mim é normal. Eles ganham mais, eles captam mais, eles podem pegar nessa janela, trazer Luiz Henrique, eles podem atravessar a negociação do Nino se eles quiserem, eles poderiam ter trazido outros jogadores, eles podem se endividar e ser irresponsáveis, e se eles fizerem algo parecido com o que o Botafogo fez, acaba a competitividade. Isso é a realidade. Por quê? Porque não tem uma liga. Então, se eles têm a captação de receita aqui em cima e amanhã eles quiserem trazer o Messi, eles vão trazer. Entendeu, Facigari? Então o que eu pego assim, não é que eu estou discordando. Eu acho que esse é o cenário. Então tá aí, né, galera? Eu acho que a total diferença entre Flamengo e Palmeiras é que, mesmo o Flamengo às vezes errando, né, em questão de troca de técnicos, eu acho que é algo que diretoria do Flamengo sempre acabam errando, né, em trocando técnico para mim de forma precoce. E o Flamengo consegue fazer bons mercados da bola e montar bons times, né? Então isso acaba fazendo com que o Flamengo acabe saindo na frente. Para vocês terem ideia, na temporada passada, o Palmeiras acabou optando, né, por trazer jogadores jovens e o Flamengo optou por trazer jogadores mais cascudos, jogadores mais experientes, e isso foi preponderante, né, para que o Flamengo conseguisse sair campeão das duas competições. Eu acho que jogadores experientes sempre vão se sobressair em relação a jogadores mais jovens, e na temporada atual o Palmeiras acabou se reforçando bastante. Eu acho que na temporada atual o Palmeiras está com um time mais forte, então isso faz com que o Flamengo tenha mais cuidado ainda e consiga fazer uma temporada melhor do que fez na temporada passada. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também dá aquele hype que vai ajudar bastante.